O dinheiro está no cofre. Mas será que se precisar usar uma parte para contratar um jogador, ou então complementar um salário, ou pagar um empréstimo que seja, será que esse dinheiro não pode ser mexido? A gente vai contar essa história já na sequência do News. Mas o que o Vasco mais espera é que a sua operação de guerra para apresentar reforços possa ser vitoriosa. Você vai entender nomes, recursos humanos e ciência. Tudo que está à disposição do clube. Como funciona esse tal mapeamento de mercado, hein? A gente vai trazer um especialista, o melhor do país, que dá aula na CBF Academy para explicar quais os critérios fundamentais para a contratação. E você vai saber de todo o time do Vasco, que vai fazer essa análise para buscar os melhores para o time no Campeonato Brasileiro. Time Cruz Maltino volta às atividades e você vai ouvir o técnico Zé Ricardo falando da Série B. E também vai saber quem é o melhor jogador do Vasco nesses 2 primeiros meses do ano de 2022. E Thales Magno, hein? Vasco recebeu aquela grana ou não recebeu? Tem joia renovando por mais 4 anos. E vamos dar detalhes da reunião de amanhã à noite do Conselho Deliberativo. A gente volta já com o News sempre muito recheado. Em respeito a você, torcedor do maior clube desse planeta, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Toca a guitarrinha! Alô, amigos! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos nessa quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho, por saber que isso aqui é feito com muito amor de todos nós, de todos aqueles que fazem o canal Atenção Vascaínos. Estamos crescendo a cada dia mais e eu peço a você, se você não é inscrito, está vendo o canal pela primeira vez, seja inscrito, venha para a família Atenção Vascaínos. Dê aquela curtida, compartilhe esse link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, enfim, avise que o AVNews, o Jornal Nacional do Vasco, está entrando no ar. É isso. Venha para cá, junte-se a gente. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, sabe por quê? Porque você pode participar do grupo de Telegram do Arquibancada do AV, do grupo de WhatsApp, pré e pós-jogo e também no News de sexta-feira. E também pode participar de eventos. Olha, tem novidade vindo aí pelo ano, tomara que as coisas se concretizem. Na segunda-feira, agora, dia 28 de março, a gente vai fazer o aniversário do canal Atenção Vascaínos de 3 anos. São 60 pessoas, 60 membros do canal que estarão reunidos para a gente fazer aquela algazarra. Lá no restaurante do Almirante, o Artuzão já me mandou mensagem hoje, já está tudo montado, tudo esquematizado, aquele papai esperto, aquela bebida legal para a gente poder comemorar. Vamos fazer a nossa tradicional live, vai ser muito bacana. Se você for membro do canal, QR Code está aí na tela, ou então aqui embaixo tem uma abinha, seja membro, e você vai poder ser membro e ter todas essas benesses. Se você não pode ser membro, seja inscrito no canal. É um prazer enorme tê-lo aqui. Quero dar um recadinho do OneFootball. O OneFootball que é um aplicativo que você baixa de graça. Sim, de graça, absolutamente de graça. E está agora também com uma promoção muito legal dos campeonatos estaduais. Carioca, Paranaense e Catarinense. Você participa de um concurso cultural. Tá valendo até sexta-feira, hein? É o último dia. Você tem aqui embaixo também um link direto, você baixa e consegue participar do concurso cultural. E aí, você ganhando esse concurso cultural, você vai ver o jogo do seu time de graça. Olha só que maravilha. O OneFootball que transmite jogos das eliminatórias da Copa do Mundo e também da Champions League. Vale muito a pena. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos, grande abraço ao querido Alexandre. Nem Carlos da Penha, nem Benjamin Hellheiser. Os 2 jogadores que nós trouxemos ontem aqui no News não vêm para o Vasco. Não vêm por um simples detalhe. Ambos não passaram no crivo de números capazes de dar ok para a contratação. Sim, agora o crivo é muito grande. Uma verdadeira operação de guerra. Muita gente para ver jogo, muita gente para ver jogador, mas principalmente para analisar dentro de perfis que possam se adequar à realidade do Clube de Regatas Vasco da Gama. O uruguaio Carlos Pena e o argentino Benjamin Hellheiser não vêm para o Vasco. Os números não agradaram, tiveram desempenhos ruins em 2021.
O Vasco busca, sim, anunciar jogadores em curto prazo, tem aí 17 dias, mas está pronto para fazer dentro de uma realidade financeira. Mas há uma divisão dentro do clube. Há uma parte que acha que tem que investir, tem que usar parte do dinheiro da 777 para trazer nomes. Outra parte é mais conservadora, que acha que gastar o dinheiro agora é um perigo, pode ser perigoso, porque é melhor esperar a SAF. E dentro desse grupo está o presidente Jorge Salgado, que é o mandatário. Mas a realidade é a seguinte: o dinheiro não vai ser usado explicitamente, não vai se falar, olha, a gente vai contratar um jogador tal, não é para se criar essa expectativa. Vou dar um exemplo claro. O Vasco perdeu o Luiz Amarilla, o paraguaio, lembra dele? Porque não tinha 150 mil dólares para pagar de empréstimo, por exemplo. Não tinha condição de contratar o jogador. Em caso emergencial, o Vasco poderá usar esse tipo de dinheiro para poder fazer essas contratações, em casos emergenciais. E aí você poderia estar me perguntando, mas como assim casos emergenciais, Flávio? Porque, na verdade, o Vasco hoje tem 2 grandes reforços, os maiores reforços do clube. Você vai ver aí na tela 2 grandes softwares de mapeamento de jogadores. O iScout e InstaStat. São 2 grandes softwares que vão dar ao Vasco, com uma equipe enorme de trabalho, a possibilidade de ter jogadores dentro de um perfil que a gente vai passar já já. Eu sei que ontem, depois da declaração dada pelo presidente Jorge Salgado, de que não vai contratar ninguém com o dinheiro da 777, o dinheiro só vai ser usado depois da aprovação da SAF, se ela for aprovada, não vai se cometer nenhum tipo de erro, porque a responsabilidade é totalmente do Vasco. Houve uma frustração, uma preocupação muito grande do torcedor do Vasco da Gama. Mas olha, eu posso garantir a você o seguinte: há esperança, sim, há esperança. Com o time que o Vasco está montando na sua área de análise de desempenho, junto com o time da 777, todo dia se fala. Sebastian Arens e Johan Sports, os 2 executivos da área de scout, de mapeamento de atletas da 777, colocados à disposição, estão ali buscando perfil para melhores e mais capacitados jogadores do Vasco. O Vasco tem o seguinte time, comandado, como eu disse ontem, por Vitor Bastos, que comanda o CSI, o Centro de Scout e Informação do Vasco da Gama. Na análise de desempenho estão Lucas Vergne, que é o coordenador da área, Thiago Hildebrandt, Alexandre Cosme e Eduardo Lung. Na análise de mercado estão Ricardo e Saulo, analista de dados também, além do pessoal da base. Todo o pessoal da base, com especialistas, estagiários, todo mundo foi puxado para o profissional, porque o início do ano a base não trabalhou. Então, existe um primeiro filtro de toda essa rapaziada, vendo o jogo, recortando jogos, recortando atletas, jogadores de um perfil dentro do Vasco da Gama, e em cima disso é passado para a direção passa para a comissão técnica dá o ok ou não. Várias pessoas opinam com esse software por trás para dar assertividade à decisão. Não pode se ter erro. Análise de mercado, análise de desempenho e scout são os grandes reforços nesse momento, para se ter em tempo rápido, hábil, jogadores para reforçar o elenco do Vasco da Gama. Mas olha, eu hoje fiquei curioso, e eu acho que você também está curioso. Como é que é feito isso, cara? Quais são esses métodos? Isso aí dá resultado? Como é que vai contratar sem dinheiro? Como é que faz? Será que essa ajuda lá de fora pode ajudar mesmo? Será que aqui já não se tem uma noção? Os caras lá de fora têm condição de saber quem é bom na América do Sul, quem não é? Olha, eu fui buscar o melhor do Brasil. Marcelo Xavier é professor da CBF Academy. Dá exatamente essa aula para todos os especialistas do Brasil. Ele tem licença Pro, A e análise de desempenho, trabalhando no Flamengo, no Botafogo, no Atlético Mineiro, no Vitória da Bahia. É um craque nessa área. É o cara, é o Papa, é o cara que dá aula para todos esses que hoje trabalham em clubes. E eu fiz questão de ouvi-lo. É um depoimento longo, mas é importante porque tecnicamente é importante que você veja o que é isso. Eu perguntei primeiro ao Marcelo, tecnicamente, como é que é feito esse trabalho de mapeamento? Quem faz isso?
Como é que é isso? A gente fala que está mapeando. O que é estar mapeando? Como é que é feito tecnicamente esse trabalho, Marcelo? Flávio, boa tarde. Os profissionais mais adequados a falar desse processo são certamente, os analistas de mercado, são especialistas em análise de atletas, análise de produtividade, análise de performance técnica, física, comportamental, nível de saúde. E aí tem que ter uma expertise grande de conseguir falar também com outras áreas de conhecimento, não apenas o manuseio de softwares ou observação de jogos. Isso é um passo primordial, mas você precisa ir um pouco além desse processo. E esses analistas de mercado hoje trabalham diretamente conversando com os diretores executivos, trabalham se reportando aos diretores executivos e aos gerentes de futebol nessa organização de um processo para montagem de elenco. O primeiro passo é conhecer o elenco principal, saber o status de contrato de cada atleta, perspectivas de negociação, intenção de uso por conta do treinador que está à frente da equipe principal, oportunidades de mercado, de negócio que surjam para esses atletas e as principais necessidades. Entendendo a estrutura, carências e necessidades, você precisa também conhecer as categorias de base, as categorias de formação do clube, para que o clube possa ter um aporte direto, interno, para a sua equipe principal, para o seu elenco principal, e que assim seja também para o time principal. Então é importante entender a cada categoria, a cada ano de nascimento, como é possível desenvolver um processo de transição para que esses jovens tenham uma qualificação em nível técnico, físico, comportamental, de saúde e principalmente na sua capacidade tática individual, para que eles possam tomar as melhores decisões em campo, para que eles possam, nos momentos com e sem bola, saber como se organizam ofensivamente, como se organizam defensivamente, como participam das transições de jogo. Conhecendo as categorias de base, você tem a oportunidade de entender se existe essa capacidade de transição e absorção direta para manutenção do elenco, para fortalecimento do elenco ou para inserção no time principal. É importante conversar com toda a comissão técnica para saber das potencialidades e também das vulnerabilidades de cada atleta do teu elenco principal. É importante ter uma relação direta com o diretor executivo, sabendo do modelo de contrato, dos modelos de negócio que envolvem os atletas que estão no elenco principal. Alguns atletas podem estar contratados de forma definitiva, alguns atletas podem estar cedidos por outros clubes com uma questão de taxa de vitrine, alguns atletas podem estar com perspectiva de negócio imediato e o clube, para que possa manter a sua saúde financeira, precisa formar, vender ou comprar e revender de uma forma melhor. Então, é substancial que haja uma relação direta entre o analista de mercado e o diretor executivo. Hoje, alguns clubes já contam com um chefe de scout, um departamento de análise de mercado, uma coordenação, e uma rede de profissionais. Essa rede de profissionais trabalha internamente do clube. Normalmente, o chefe de análise de desempenho ele tem um acesso direto ao elenco, à observação de treinamentos, à viagem, acompanhamento de jogos, e existe toda uma estrutura tecnológica que é possível dar aporte para que facilite esse processo de elaboração de protocolos de análises quantitativas e qualitativas que vão ser indicadores para gerar alguns filtros para localizar um atleta com um perfil mais adequado, tanto dentro de parâmetros técnicos como de parâmetros financeiros. Hoje a gente avalia a questão do valuation de um atleta, que é a atribuição de valor a um ativo do clube, que é o atleta, e como é possível organizar esse cálculo. Não existe uma fórmula matemática definida, mas a gente tem uma escala de valor que compõe efetivamente a faixa etária do atleta, o nível das competições que ele já disputou, a condição de saúde que ele se encontra, o seu histórico desportivo, ou seja, o clube formador, convocações de seleção nacional,
de que mercado ele é oriundo, e isso é importante para fazer com que haja uma análise até de um fluxo de risco, né? O risco do negócio poder ser desenvolvido, né? Uma análise de risco, possa ser desenvolvida uma análise de risco para que esse negócio seja com uma chance de erro menor. Mas Marcelo avisa, não é tão simples assim como possa parecer. É importante que o clube tenha a ideia exata que esse processo ele não se faz simplesmente através da tela de um computador, da interpretação de números. É um processo amplo que envolve uma relação interna, tá? Inclusive com a comissão técnica, para saber o quanto suporta cada atleta, qual é o perfil, né, de saúde desse atleta, se esses atletas estão numa condição de jogar uma sequência de jogos, como a maioria das equipes vem jogando, com um calendário bem amplo, ou são atletas que têm uma condição de saúde que não conseguem fazer uma sequência de 8, 10 jogos e precisam, de repente, em um determinado intervalo de tempo, através de análises bioquímicas, através de análises fisiológicas, serem, sim, submetidos a um breve afastamento para que não haja um risco de lesão, para que não haja uma lesão, eles não fiquem afastados por um período maior. E daí é importante que o analista de mercado também consiga conversar com outras áreas dentro do clube. É importante também que se consiga conversar com profissionais de outros clubes, principalmente com treinadores que esses atletas já trabalharam e com membros do departamento médico, da área de análise de desempenho, dos clubes nos quais esses atletas estão sendo escolhidos tenham informações que possam passar também de forma relevante. E eu perguntei a ele, qual é o benefício, por exemplo, dos scouts da 777 estarem agora no negócio? Gente de fora tem mais tecnologia, pode usar mais coisas do que os analistas de desempenho do Brasil? Marcelo responde. Com relação à experiência, né, a seção de chefes de scout, né, com experiência internacional, com experiência no mercado europeu, ela é significativa, ela é muito importante. Porém, o primeiro passo é saber se esses profissionais, além das métricas que eles vão utilizar, além dos processos, eles conhecem o mercado. O que eu falo do mercado? Atletas que têm experiência em disputar as principais competições que o clube vai disputar na temporada. Hoje, qual é a principal competição do Vasco na temporada? É a Série B. Então, o Vasco precisa ter um elenco com expertise, capacidade técnica, valor de mercado adequado, para que ele possa disputar a Série B, performar, subir para a Série A e, nesse processo, quem sabe poder revelar alguns atletas ou gerar alguns negócios que esses atletas se destaquem durante a temporada. Então, assim, toda a experiência profissional é válida. O mercado europeu já é um mercado mais consolidado no segmento de análise de mercado, até porque quem compra mais são os clubes da Europa, né? Então os processos são mais elaborados. Não que aqui não haja processos bem elaborados, há clubes com processos muito bem elaborados, mas tudo depende do modelo de negócio que é possível para o clube fazer. Esses dias eu vi uma matéria, um depoimento do presidente do Vasco, dizendo que inicialmente as contratações não caberiam investimento por parte da 777. Aí não entro no mérito, mas assim, eu só estou reforçando isso por quê? Porque se não há uma condição econômica favorável ao negócio, é importante entender e conhecer o mercado que já está acostumado, né, com o processo, como eu falei, com a competição. Tá? É preciso conhecer este mercado. Então, esses chefes de scout vão certamente trazer uma ideia de trabalho, processo, que é o mais significativo, que é o processo. Dá para saber se você acertou ou errou, você tem que desenvolver uma metodologia, você tem que ter um método. Quanto mais gente observando, quanto um olhar mais crítico, mais elaborado, melhor, porque assim a chance de erro diminui. Então, eu acredito que eles consideravelmente têm a oportunidade de trazer valor ao processo.
E uma pergunta que é clara para o torcedor: como é que o Vasco procura jogador sem dinheiro? Qual é o perfil? Quais são os softwares que são usados para descobrir esse tipo de jogador? Hein, Marcelo? Falando inicialmente de softwares, a gente tem algumas plataformas hoje, que são plataformas que a gente faz um contrato de licenciamento anual. A Instat, que é uma empresa russa, que eu considero a melhor plataforma para análise de mercado hoje do mundo. Tá? A Y-Scout, que é uma plataforma italiana. Ambas são as principais plataformas utilizadas hoje no Brasil, nos principais clubes. Existe um site gratuito também, que é o Transfer Market, que faz análises de valorização de atletas, de transferência e de perfil. E um site de rede do futebol, que avalia, né, os períodos de contrato dos atletas, como também o próprio BID, né, no caso aqui, o boletim de inscrição. E o que é mais importante é o clube entender, né, em que momento ele está, em que momento econômico ele se encontra e qual é a sua ambição na temporada. Primeiro passo, qual é a estrutura do meu clube hoje, né, qual é a condição financeira. Primeiro passo é observar clubes de maior porte, principalmente clubes da Série A, que eu falo maior porte em quantidade de elenco, em nível de elenco, onde nem todos os atletas serão utilizados, e poder fazer com que esse clube, né, ceda alguns atletas pagando na totalidade ou parcialmente esses salários e dando a oportunidade de uma negociação, numa compra futura, né, de uma taxa de vitrine para o clube que recebe, no caso seria o Vasco aí. Avaliação de atletas com período de contrato por encerrar, né? Que também é uma grande oportunidade, a gente tem como verificar isso daí. Avaliação de atletas que não têm sido aproveitados em outros elencos fora do Brasil, que teriam a intenção de retornar ao Brasil e trabalhar numa grande equipe, como é o Vasco da Gama, que é uma das maiores equipes do Brasil, do futebol brasileiro, né, por toda a sua história e por tudo que já conquistou. Observar também atletas que estão com convocações, né, em seleções de base e que podem, né, ter interesse em ser utilizados. Eu falo no caso do Vasco, tá? Aproveitar esses atletas que estão sendo colocados nas categorias de base, que são atletas de nível de seleção nacional, colocá-los no elenco, em determinados momentos, conseguir fazer que eles entrem no jogo. Lógico que eles não vão entrar para resolver o jogo, mas em condições favoráveis eles poderem estar participando dos jogos e poderem estar sendo exibidos, né, para o mundo. Então é preciso que esses atletas eles consigam ter uma minutagem, que a gente acaba levando em consideração essa minutagem para a taxa de produtividade. Então pegar esses atletas que o Vasco tem, que tem convocações de seleção de base, e oportunizá-los ao máximo a ter produtividade nos principais jogos da equipe principal. Então isso também é um fator que pode contribuir muito, tá? E entender realmente que o Vasco, pela sua grandeza, pode, né, ir ao mercado de acordo com as suas capacidades financeiras e definir um perfil técnico, né, que atenda um clube, por exemplo, tem condições, né, de apoiá-lo nessa estrutura de pagamento de salários, como eu citei, né, que não haja a necessidade de pagamento de luvas, né, que não haja necessidade de pagamento de multa rescisória, ou seja, tudo que dá para diminuir a conta é mais interessante nesse processo. Então, Flávio, fica aqui a minha colaboração. Se tiver alguma dúvida, você me chama. Tenho muitos amigos no Vasco da Gama, né, profissionais do mais alto nível. Hoje o Vasco da Gama tem profissionais de altíssimo nível e eu estou aqui torcendo e vibrando para que em breve as coisas se organizem, para que os processos sejam bem elaborados e para que o Vasco se mantenha diante da sua grandeza, né, na Série A, disputando as principais competições, não só em nível nacional, mas em nível continental e nível mundial.
São 11 os critérios fundamentais para contratar. Eu vou colocar aí na tela. São critérios levados em conta para você fazer a contratação de um jogador. Número 1, realidade financeira do clube. E contrato. Jogador em final de contrato, por exemplo, é tranquilo. Jogador que está sem contrato, ainda mais. Ponto 2, avaliação do clube formador. Jogador que vem de um clube bom, um Inter, um São Paulo, um Flamengo, um Fluminense, jogadores que formam bem, esse jogador interessa. 3, nível de potencial de mercado. Jogador que pode realmente ser valorizado. Vale a pena o investimento? Vale a pena trazer? É um jogador que vai te ajudar, de repente, no futuro, numa negociação? É por aí. 4, capacidade de adaptação a modelo de jogo. Jogador que joga em algumas posições, que joga independente do esquema tático. Esse jogador é muito procurado. 5, capacidade de jogar em outras posições. Sim, o jogador que pode jogar em mais de uma posição também é muito bem avaliado. 6, competitividade e agressividade. Jogador que joga com muita intensidade. Esse é um ponto importante. 7, percepção do risco de escolha. É aquela situação dos 70% ok, 30% de erro. Será que esse jogador, pelos números, ele pode dar mais certo ou mais errado? Há necessidade dessa percepção. 8, risco de problemas extracampo. Jogador que dá muito problema extracampo, tem histórico de problemas extracampo, esse jogador também é avaliado sob essa ótica. 9, comparação com o jogador do elenco. Será que esse jogador eu não tenho igual aqui, de característica, de formação, de complexão física? Isso também tem que ser analisado. 10º, importantíssimo, histórico de lesões. Levantar a ficha do cara, se ele não é um jogador que se machuca a toda hora. E 11, número de jogos, como por exemplo o argentino Benjamin Hellraiser, que não foi aprovado exatamente por isso, porque jogou muito pouco no ano passado. Fez poucos gols, não jogou tanto como deveria jogar. Então, número de jogos e cartões tomados, também para saber se o jogador confunde agressividade com violência, isso é muito importante. São esses 11 pontos fundamentais que estão na mesa e todo esse time que eu coloquei, do Vasco e da 777, com esses softwares para tentar mapear jogadores que possam estar no perfil do Vasco da Gama. Jogadores que possam dar retorno ao clube. E se por um acaso pintar um jogador que necessite botar algum dinheiro, aí sim, vai se mexer aos poucos nessa grana. E não sair com esse dinheiro no mercado, porque você dá a noção para todos. E o Vasco está com grana, vamos pedir mais. Então é mais ou menos por aí. Estrategicamente, o Vasco deixa claro que o dinheiro não vai ser utilizado. Mas, em caso de emergência, sim. Até porque se sabe que contratar é fundamental para que o time possa, pelo menos, dar uma esperança ao torcedor de que se a SAF for aprovada em julho, na época que for aprovada, o time não vai estar longe do G4. É um risco calculado. Se puder, com o orçamento do Vasco, cumprir essas metas, com a ajuda de todo esse pessoal, de toda essa tecnologia, ótimo. Se não, pega um dinheiro ali e paga 150 mil de empréstimo, paga uma grana a mais, paga um salário a mais, aumenta um pouco mais a folha. Assim, o dinheiro vai ser mexido. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre a volta do time do Vasco às atividades. Você tem noção de quem foi o melhor jogador do Vasco nesses primeiros meses do ano de 2022? Eu vou trazer números dele para você. Você vai saber já já. Agora, o recadinho do Portal dos Concursos, para você fazer 2 concursos e ganhar dinheiro trabalhando. Até já! Preste atenção no recado que eu vou dar a você agora. Uma oportunidade de um novo parceiro aqui no canal Atenção Vascaínos, no AVNews. O Portal de Concursos é um curso preparatório online para concurso público, criado por professores com vasta experiência no mercado e que tem em seu corpo docente vários craques, um time de professores com mais de 15 anos de experiência. E olha, tem 2 grandes oportunidades vindo por aí. Primeiro, você vai ver aí na tela, concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com 2.000 vagas e remuneração acima de R$4.000. E também, concurso para o INSS, com 7.575 vagas e remuneração acima de R$5.000. 2 links na descrição. Além do próprio link
do portal de concursos, portaldeconcursos.com.br. 2 links na descrição para que você possa fazer esses concursos, estudar. E atenção, você que é assinante do canal Atenção Vascaínos, através desses links, usando AVNews50, você tem 50% de desconto no seu curso. E você vai poder estudar e poder, quem sabe, passar nesses 2 concursos e trabalhar honestamente, corretamente e ainda ganhar o seu dinheiro. O que você está esperando? Portal de Concursos, parceiro do canal Atenção Vascaínos, a partir de agora. Eu quero dar um recadinho do Renda Extra para você na abertura desse segundo bloco. O Renda Extra, que é a forma que você tem de ganhar dinheiro trabalhando em casa, no conforto do seu lar, sem trânsito, sem pandemia, sem patrão. Olha que maravilha. Se você tem uma boa internet no seu celular ou no seu computador, o que você está esperando? Na descrição do vídeo aqui tem um link. Você entra ali e você baixa o curso Lucrando em Home Office. Você vai pagar R$ 47. Vai ter uma equipe de suporte dando toda a condição para você trabalhar e bem, ganhando em dólar. Olha só que maravilha. Você vai conseguir trabalhar ganhando. E olha, ganha certo, é direitinho, o negócio é bacana pra caramba, muita gente trabalhando. Mas se você não conseguir aprender, for difícil, complicado, pode acontecer, eles devolvem o seu dinheiro. O que você está esperando? É o Renda Extra, lucrando em home office. Está esperando você para você estudar e poder trabalhar de forma honesta e de forma justa. O time do Vasco voltou às atividades hoje, depois do encerramento do Campeonato Carioca, o Vasco eliminado que foi pelo Flamengo, não conseguindo vencer o Flamengo nos 2 jogos semifinais. A equipe voltou e agora preocupação para a Série B, que começa, não se sabe a data ao certo, ou dia 8 de abril ou dia 9 de abril, ou sábado ou domingo contra o Vila Nova de Goiás em São Januário. E agora é hora de recuperar os jogadores fisicamente, recuperar os jogadores que estão com problemas médicos, para tentar montar um time e esperar, como nós dissemos no primeiro bloco, a questão dos reforços, jogadores que possam vir realmente para atuar. O zagueiro Anderson Conceição hoje se reapresentou e foi reavaliado pelo Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama. Você está vendo aí 2 fotos que hoje foram publicadas na conta do Twitter pessoal do jornalista Tébaro Schmidt, da Globoesporte.com. Um da fissura da costela. Tem uma pequena fissura, você está vendo aí uma setinha verde mostrando que houve uma fissura na costela de Anderson Conceição. E não só a fissura, mas também você vai ver a foto de um soco que ele levou do goleiro Hugo do Flamengo numa disputa de bola. O Anderson Conceição realmente não teve vida fácil no jogo do último domingo contra o Flamengo. Mas Anderson Conceição, a princípio, não vai ser problema para a estreia. Ele vai treinar, como nós informamos ontem, ratificando hoje, a parte sem choque, vai fazer o tratamento, mas vai trabalhar indoor, parte física, parte aeróbica, sem ter nenhum tipo de contato. Matheus Barbosa continua no DM, mas bem evoluído. Léo Matos também, com a pancada que recebeu do Lázaro, que a gente mostrou ontem no News aqui, a princípio também ok. Recuperação de alguns jogadores desgastados e botar alguns jogadores em melhor forma física, como, por exemplo, o volante Yuri Lara e o também volante Vitinho, jogadores que ficaram um tempo fora por recuperação, voltaram agora na reta final, mas precisam estar na melhor forma física. Quem ouviu o Boletim AV dessa tarde com a Jéssica Dias e com o Emerson Rocha ouviu a declaração do técnico Zé Ricardo a respeito de uma preocupação, porque vai ter muita logística de Série B, muita viagem. E o Vasco está, através da sua direção, ciente, por pedido da comissão técnica, da importância, de repente, do fretamento de um avião, de ter uma viagem mais descansada, com jogadores podendo se recuperar, um avião mais adaptado, tirando cadeiras, colocando ali áreas de repouso para os jogadores poderem, de repente, sair da onde estiverem, vindo dormir, sem problema nenhum. Enfim, a direção do Vasco já está consciente disso. O time não vai viajar, vai fazer a sua preparação por essas 2 semanas no CT Moacir Barbosa e, como eu disse, a ideia é recuperar. Segundo o técnico Zé Ricardo, é muito importante agora trabalhar, dar sim tempo para que os jogadores possam se recuperar e que ele possa também trabalhar ainda mais, coisa que ele não teve tanto tempo, porque teve uma pré-temporada muito curta com jogadores com Covid, mas agora terá 2 semanas para dar ao time um molde, esperando os reforços, mas dar um molde para a estreia
contra o Vila Nova. Zé Ricardo fala da importância desse tempo de trabalho. Sem dúvida, os encaixes eles não acontecem da noite por dia, né? Não é simplesmente você imaginar que um jogador A vai encaixar bem com o jogador B no setor ou de forma coletiva. São muitas mudanças do ano passado para cá e certamente com muitos jovens ainda que oscilam e um clube gigante como o Vasco que respira vitórias e necessita de dias melhores, né? Então são muitos componentes juntos. A gente tem que modular esse equilíbrio, porque não adianta a gente achar que tudo vai estar errado num momento ruim, nem que a gente vai estar certo depois de 2, 3 jogos que nós fizemos melhores. A gente está controlando todos esses aspectos e certamente os 2 jogos que fizemos contra o Flamengo servirão de modelo para a gente, principalmente no que diz respeito ao comprometimento. A gente tem que partir daí, a nossa régua nesse aspecto tem que ser essa, para que a gente parta do mínimo plausível para disputar uma Série B que se desenha tão difícil como a Série B de 2022. Mas, como eu falei, a gente agora vai descansar 2 dias, retornamos quarta-feira e o foco total para a Série B. O Vasco, que tem um desafio gigantesco, não é novidade para ninguém o que eu vou dizer. O Vasco precisa subir, mas tem uma Série B muito complicada. Vai enfrentar equipes grandes, equipes de tradição, como Grêmio, como Sport, como Bahia. E aí? Como é que o Vasco vai conseguir subir, como Cruzeiro? Como sobe se o time ainda está sob enorme desconfiança? O técnico Zé Ricardo vai falar agora como o Vasco tem que entrar na Série B. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que entrar como o time grande que somos e pensar na classificação desde o início da competição, primeira partida até a última. Sabemos da dificuldade, são 6 campeões nacionais que fazem parte da Série B, fora alguns clubes que você citou aí. Ainda tem os clubes de interior de São Paulo que sempre fazem trabalhos muito fortes e sempre as surpresas acontecem também. Então, o Vasco tem que encarar todos os jogos como uma verdadeira decisão, ter um nível de comprometimento e um nível de atenção que teve essas 2 partidas, porque a exigência ela vai ser muito alta e preparar o espírito de todos os atletas, de todos aqueles que vivem o Vasco, diretores, supervisores, profissionais, para que a gente dê o máximo de suporte aos nossos atletas e aqueles 11 que representarem todo o nosso grupo entendam a responsabilidade e o privilégio que é vestir a camisa do Vasco e ter essa verdadeira missão pela frente. Eu considero isso uma missão para todos nós e eu espero que a partir do primeiro momento, a gente já sabe que vai contar com o apoio da nossa torcida, ela já deu uma demonstração muito forte disso, que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade em representar toda essa massa de torcedores vascaínos. Você sabe qual é o melhor jogador do Vasco nesse momento no ano? Por scout, por estatística? Nenê? Não, não é. Você acha que pode ser, de repente, Juan Quinteiro? Também não. Você acha que pode ser Thiago Rodrigues? Quase certo, mas não é. O melhor jogador do Vasco nesses 2 meses de trabalho é Anderson Conceição. Sim, por estatística. Nós tivemos acesso a números mostrando que ele é o melhor jogador do Vasco nesse início de temporada. Jogador que jogou 1.222 minutos. Melhor média entre todos do elenco, 239 pontos. 87% de passes certos. Tem uma assertividade no passe impressionante. 73% dos desafios ganhos, dos duelos. Jogador que, no duelo, ele ganha 73%, é o maior do elenco do Vasco. 90% dos desarmes com sucesso, uma marca impressionante. 7 interceptações de bola, em média, o que realmente é muito bom. São 12 jogos e 2 cartões amarelos. Sem dúvida, o melhor jogador do Vasco da Gama em toda a temporada, até agora, é Anderson Conceição. Você concorda com isso? Acha realmente que o Conceição foi o melhor jogador do Vasco? Eu quero a sua opinião. Deixe aqui embaixo. Já já a gente volta com notícias importantes no bloco final aqui do News.
Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por tempo de serviço? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe as parcelas do seu saque sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. E você que já fez o resgate uma vez, pode fazer em mais parcelas de novo. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. E para encerrar esse AVNews de hoje, vamos às notícias e informações finais antes da hora do abraço, que é aquela hora que você gosta tanto. Vou responder a alguns assinantes que me perguntaram, e com razão, sobre a situação de Thales Magno. Thales Magno, o Vasco não tinha que receber um dinheiro caso ele completasse 10 jogos. Já não tinha completado? Pois bem, eu hoje fui até o departamento financeiro do Vasco, busquei informação dali, informação da acolá, e consegui saber o seguinte: a contagem estava errada, porque incluía jogos da CONCACAF, que é uma competição continental, os times norte-americanos enfrentando times mexicanos, canadenses, da América Central. Pois bem, Thales tem 8 jogos pela Major League Soccer, a Liga Norte-Americana. Essa sim que conta. Vai fazer o 9º jogo nesse final de semana e o 10º na semana que vem. Aí sim, o Vasco vai ter o direito de receber do New York City $1 milhão por acordo contratual por esse bônus do Thales jogar 10 partidas seguidas como titular. Eu ontem informei aqui que o Vasco estrearia com a sua categoria de base em competições em 2022 nesse final de semana, mas não dei adversários nem locais, então eu vou completar a agenda. O Sub-20 do Vasco enfrenta o Madureira, sábado às 10 horas da manhã, no estádio Nivaldo Pereira, pela Taça Guanabara, o time comandado pelo Igor Guerra. O Sub-15 e o Sub-17 jogam no Centro de Futebol Zico, o CFZ, contra o Boa Vista na estreia da Copa Rio. Sub-15 às 9 horas da manhã, o Sub-17 às 11 horas da manhã. Você está vendo aí a arte que o Vasco divulgou agora há pouco da renovação de contrato do lateral esquerdo Riquelme. Riquelme vai ficar no Vasco até dezembro de 2026. É mais uma joia que permanece na colina. O Vasco, que tem, depois de perder alguns jogadores, está conseguindo manter muitos importantes. E o Riquelme está incluído entre eles. E para fechar, antes da hora do abraço, falei recente com Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Confirmou amanhã, 18h30, a sessão do Conselho para aprovação, a entrada da SAF através do Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma sessão que vai ser híbrida, tanto online como presencial, e se for aprovada essa situação da inclusão da SAF dentro do Estatuto, vai ser divulgada a data para uma AGE, que vai acontecer em abril. Os ritos não podem ser acelerados, por mais pressa que se possa ter, em função da grana, da 777 colocar dinheiro, tem que ter um trâmite, questão de paciência. Passado esse momento, a AGE sendo convocada em abril, também ratificando uma possível posição do Conselho Deliberativo, em ele aprovando essa situação amanhã, vai ser chamada uma nova reunião, aí sim, diante da proposta oficial da 777, para aprovar a SAF dentro do Vasco da Gama como gestora de 70% do futebol cruzmaltino, pelo Conselho e da mesma forma pela AGE. Não há como escapar. A tendência, sim, é que em final de junho, início de julho, se tudo correr como está correndo, já teremos uma situação de aprovação ou não da SAF. Pode ser até que agora não tenha nem a última AGE, porque se a questão do estatuto não for aprovado, o que é difícil, porque o Conselho está muito a favor das decisões, mas a decisão da SAF deve ser levada para uma última AGE e também para uma última reunião do Conselho. Agora, a hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva. Vinícius arrebentando com a balsâmica, com a cacauana, com a Brasilis, com a mostarda de mel, com a Dijon, mostardas maravilhosas para você degustar com seus amigos, fazer os seus molhos, fazer aquele rango maravilhoso, chamar a rapaziada, o pessoal vai dizer, rapaz, você está cozinhando bem.
Não, é a dádiva que dá muito gosto. Aqui embaixo o Instagram, passando também o telefone, é só fazer o seu pedido. Quero abraçar o zagueiro Juan Quinteiro, zagueiro do Vasco, que chegou e conseguiu agradar, aniversariante do dia de hoje. Quero também passar aqui uma informação muito interessante. Acabou agora há pouco o podcast na Vasco TV, as redes oficiais do Vasco, entrevistando o Luva de Pedreiro, grande Luva de Pedreiro, figura muito querida, um cara que é muito humilde, muito simples, visitou o CT hoje, visitou também São Januário, o pai se emocionou diante da presença de Roberto Dinamite, e fico muito feliz de ter lá o Bismarck dando um depoimento, e um depoimento que eu consegui, passei também para o pessoal lá da Vasco TV com muito gosto, porque é um menino que merece, de Juninho Pernambucano. Ele se inspira muito naquelas batidas de bola e o Juninho, na mesma hora, fez questão de mandar o vídeo. Eu fiz esse repasse. Muito obrigado ao Juninho, muito obrigado ao Bismarck. É assim que a gente consegue nutrir nessa molecada e num sujeito tão bacana como é o querido Luva de Pedreiro, esse amor pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. E você está vendo aí uma foto, quero mandar um grande abraço ao Bismarck e ao querido Paulo da Oluap, Paulo querido, que está vindo num projeto com a gente também, e também do Marco Romano, da Gigante da Colina. Tivemos hoje um papo muito legal, muito bacana, e mais coisa vem por aí, a gente tentando aumentar ainda mais o entretenimento para vocês aqui do canal Atenção Vascaínos. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno comigo, no canal AV+, e também o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. À tarde, o Boletim AV comigo, e à noite a Jéssica Dias estará no News. Amanhã não estarei no AV News, porque amanhã estarei no Maracanã. Vou ao Maracanã ver Brasil e Chile, a convite. Estarei lá, mas estarei ajudando a Jéssica Dias na produção do News. Como sempre, vai estar muito recheado. Quem sabe até do Maracanã a gente não traz notícia. Vamos trazer informações, mas à tarde eu estarei com o Boletim AV. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma.